Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Nós estamos iniciando mais uma transmissão, iniciando mais uns estudos na manhã desse domingo. Enquanto perdura esse problema, né, do coronavírus, nós vamos mantendo o nosso contato virtual. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né, para realizarmos um estudo relacionado à doutrina espírita. Nas manhãs de domingo, esses estudos eles se voltam, né, para a mocidade espírita, mas obviamente que ele se estende a todos aqueles que queiram acompanhá-lo, né? Então, nós vamos dar início aos estudos desta manhã, né, convidando todos os jovens e já adiantando a todos eles que a partir de hoje, a partir desse domingo, né, sempre às 10 horas, nós iniciaremos então uma live com uma temática, respeitando o cronograma, inclusive, da própria mocidade, né, e trabalhando as temáticas que nós habitualmente desenvolveríamos se estivéssemos todos presentes. É claro também que, infelizmente, nós não podemos ter um contato mais próximo e, em virtude disso, até mesmo os questionamentos, eles acabam por ser, de certa forma, um tanto quanto mitigados, né? Mas, na medida do possível, nós também faremos um esforço para responder todos os questionamentos que surjam no decorrer dos estudos de hoje. Tudo bem? Bem, então, novamente, sintam-se todos abraçados, sintam-se todos acolhidos pelo Centro Espírita Diógenes de Medeiros e vamos dar início, portanto, aos estudos da manhã, né? Lembrando que é essencial façamos todos o exercício da prece para início dessa exposição. Então, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso divino mestre e amigo, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, né, agradecendo aos professores e mentores, aqueles que coordenam e estruturam os trabalhos da casa. Sem eles, obviamente, teríamos muita dificuldade, né, no exercício e na evolução dos trabalhos. Eles que estão sempre conosco, nos instruindo, nos intuindo, né, trabalhando fortemente conosco, nos estimulando para que estejamos cada vez mais debruçados na causa espírita, que façamos dela o nosso exercício diário, que façamos dela o nosso trabalho, a nossa conquista moral íntima, para que todos nós, ao retornarmos à pátria espiritual, tenhamos, né, a felicidade de vislumbrar o resultado do dever cumprido. Então, Mestre, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que aqui se encontram e, acima de tudo, em nome do nosso grande Senhor Deus, nós pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então vamos começar os nossos estudos, né? Vamos já nos introduzir aqui na temática. Nós falaremos hoje a respeito da justiça e da lógica da reencarnação, obviamente por ser um tema, né, doutrinário, à luz, óbvio, da doutrina espírita. Tudo bem? Então vamos colocar aqui na tela os primeiros slides, né? Se nós pegarmos lá no... Vou voltar aqui rapidinho. Se nós pegarmos lá, né, é um estudo que se encontra no Livro dos Espíritos. Então, se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, nós encontraremos a partir da questão 166 até a questão 171 o tema da manhã de hoje, né? Então, é sempre bom que nós tenhamos, né, do nosso lado o Livro dos Espíritos, porque vai ser o nosso livro base para desenvolvimento do raciocínio que nós vamos, né, formular e estruturar a partir de agora. Então, das questões 166 até 171, lá encontram-se dois subtemas, né, que está lá no livro segundo, dentro do Livro dos Espíritos, são dois subtemas. O primeiro tema, obviamente, falando sobre a reencarnação. E o segundo tema, falando a respeito da justiça da reencarnação. Então, são esses dois aspectos. Mas por que no tema nós inserimos a ideia da lógica e da justiça da reencarnação?
Porque a doutrina espírita ela não trabalha com uma dogmática imperativa, né? Nós sempre ressaltamos isso. A doutrina espírita não é proibitiva nem impositiva. Suas ideias, a construção do seu arcabouço teórico, ele é, antes de mais nada, contextualizado pelo crivo da razão, né? Então, tudo aquilo que é propagado pela doutrina espírita é passível de comprovação por indagação filosófico-científica, né? Nós não temos, então, uma necessidade de simplesmente aceitarmos uma ideia pura e simplesmente por pertencermos a um movimento, a esse movimento espírita, e que por isso nós devemos simplesmente, né, aceitar toda e qualquer informação sob a alcunha da doutrina espírita. A doutrina nos ensina que a cogitação, a indagação, os questionamentos são extremamente relevantes porque são eles que nos conduzem, portanto, à construção das ideias e a partir daí essas ideias elas se fazem, né, elas se fazem sensíveis a nós, elas repercutem no nosso íntimo e uma vez repercutindo, nós então a aceitamos não pela crença pura e simples, mas pela ideia de compreendê-la com profundidade e ela fazer sentido, levando-se em conta que ela é analisada a partir da teoria do conhecimento, a partir das bases que estruturam o conhecimento, né? O nosso conhecimento humano. Então leva-se em consideração sempre a ideia de que nós precisamos atribuir racionalidade aos preceitos doutrinários. Daí o porquê de nós estarmos então inserindo essa terminologia, esse preceito inicial lógica, né, na compreensão a respeito da reencarnação, né? Para isso, né, nós temos uma ideia introdutória que precisa ser muito bem compreendida, né? A primeira questão que nós gostaríamos de trabalhar, então, é a seguinte proposição. Então, nós vamos partir de algumas premissas, de algumas ideias que vão fazer sentido lá na frente, a hora que nós estivermos a explicar de fato o contexto reencarnatório, né? A primeira questão que precisa ser trabalhada e muito bem compreendida, né, pela mocidade é o seguinte: não é possível, então acompanhem aí, né? Não é possível explicar uma lei científica fora do contexto da teoria em que a lei foi formulada. Afinal, existem termos, conceitos, ideias que só ganham significado dentro da própria teoria. O que nós estamos, nesse momento, querendo dizer é que não é possível querermos explicar reencarnação sob qualquer outra ótica que não seja o próprio contexto em que aquela ideia foi introduzida, formulada, estruturada e compreendida e propagada, né? Então nós temos uma ideia que nós vamos discutir e essa ideia, a reencarnação, para a doutrina espírita é uma lei, e sendo uma lei, ela precisa ser compreendida no contexto exato da teoria que a formulou, né? Não dá para a gente pegar, por exemplo, a reencarnação, né, e transportar ela para uma análise materialista, por exemplo. Então, qualquer teoria materialista não é capaz de dar nenhum subsídio para que nós possamos compreender reencarnação. Porque as ideias materialistas são completamente antagônicas, são completamente contrárias à ideia da transcendência da vida, né? A perspectiva materialista nos vende, né, nos passa uma perspectiva de começo e término na matéria. Portanto, não tendo possibilidade de transcender a essa perspectiva e estando a lei da reencarnação além desse universo meramente material, nós não temos, portanto, condições de explicar a reencarnação à luz de qualquer ótica materialista.
como também não podemos, ainda que estejamos falando, né, de questões espirituais, de preceitos espiritualistas, que não se confunde com espiritista, né, que não se confunde com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, apesar de ser uma filosofia espiritualista, possui toda uma construção, toda uma ideia, toda uma articulação, né? Conceitos próprios, terminologias próprias, ideias próprias, que só vão fazer sentido se analisadas dentro da própria doutrina. Fora disso, nós vamos ter novamente construções, conceituações que vão se chocar, sobretudo porque, em grande parte das ideias espiritualistas, nós trabalhamos com a ideia da dogmática imperativa ou da dogmática impositiva, com a ideia de aceitar sem questionar, seguir um mandamento pura e simplesmente por tradição, né? Também nós não somos capazes de explicar a reencarnação pelo senso comum, pura e simplesmente. Aliás, quando nós estamos falando de ciência, né, quando nós nos debruçamos a avaliar, né, sob a ótica de teoria científica um determinado assunto, a ele relacionado, à teoria relacionada, nós não temos condições de explicá-la pelo senso comum. Então, opinião, achar ou deixar de achar, não possui validade, não tem validade. Porque a ideia do subjetivismo, a ideia da opinião, do senso comum, é muito impreciso, é muito raso para que nós façamos uma compreensão mais apurada a respeito de determinado assunto. Então, muitas vezes esses assuntos, apesar de serem muito técnicos, muito específicos, o senso comum dá interpretações que melhor lhes aprove, né? Que melhor lhes convém. Isso também é equivocado, né? Então nós precisamos, quando avaliarmos o assunto, considerando que nós estamos a falar de doutrina espírita e sendo a reencarnação uma lei, nós não podemos extrair esse assunto do contexto total, da totalidade da doutrina e analisar essa ideia, essa lei, seja por outra ótica ou seja fora, isoladamente, do contexto em que ela se insere. Isso é importante, né? Uma outra questão aqui que merece a nossa análise preliminar é a seguinte, né? Se não é possível explicar uma lei fora do seu contexto, igualmente não há como afastar uma lei sem que a própria teoria que a criou também seja contestada. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que eu não posso dizer que a reencarnação não faz sentido, né? Não é possível dizer a reencarnação não faz sentido, a reencarnação não existe, a reencarnação não é provada, a reencarnação ela não tem sustentáculo nenhum, ela não tem uma estrutura basilar que lhe dê amparo racional, sem dizer, consequentemente, que a doutrina espírita também não o é. Não é possível, portanto, você retirar de um contexto científico uma determinada lei e só questioná-la, sem questionar a própria estrutura que deu ensejo à formulação daquela lei. Ou seja, eu não posso dizer que a reencarnação não faz sentido e dizer que a doutrina espírita faz sentido. Isso não é possível. Quando eu contesto a reencarnação, quando eu refuto a reencarnação, quando eu afasto a perspectiva, a compreensão sobre reencarnação, eu afasto igualmente qualquer projeção na estrutura base da própria doutrina que formulou a lei. Portanto, eu estou também contestando a doutrina espírita. É isso basicamente que a lógica tem mostrado para nós. Então, não é possível retirar a lei do seu contexto formulado e também não é possível contestar a lei sem deixar de contestar a própria estrutura que ensejou a análise e a projeção daquela lei. Tudo bem? Vamos continuar aqui, né, com algumas ideias ainda preliminares, né? Nós temos aqui dizendo que a doutrina espírita ela é isso já foi adiantado, né?
a doutrina espírita ela é uma ciência filosófica que possui leis específicas, né? A doutrina espírita, portanto, ela possui as suas especificidades. Não é possível, portanto, esse isolamento, né? Retirar um determinado ponto e analisá-lo de forma isolada, né? Justamente por isso, a reencarnação ela é uma lei formulada dentro da codificação espírita, ok? E aí, nesse particular, duas questões, duas consequências lógicas, né, se desencadeiam, né? Não faz sentido, portanto, né, isso já o dissemos também, não faz sentido analisar a tese da reencarnação de forma isolada, né? Eu vou voltar rapidamente aqui para a gente reforçar um pouco esse conceito. Eu não posso analisar a reencarnação sem considerar, por exemplo, os elementos gerais do universo, né? Ao analisar a reencarnação, ao analisar o contexto em que a reencarnação se insere, ao analisar o âmago da lei propriamente dita, eu não posso deixar de considerar os elementos gerais do universo. Eu não posso deixar de partir de algum lugar, e esse algum lugar me remete, por exemplo, a Deus, a aceitação da existência de Deus, né? A inteligência primária, né? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Eu não posso refutar essa projeção que se insere na doutrina, como eu não posso refutar que Deus, sendo o Criador primário e supremo, ele desencadeia, portanto, a criação de outros elementos, né? E aí não é o tema da análise de hoje, mas nós temos a figura do princípio inteligente de um lado, sendo o princípio espiritual, e nós temos o fluido cósmico universal, sendo o princípio elementar, que vai ensejar, né, todas as matérias que conhecemos e desconhecemos. Então, nesse ponto, os elementos gerais do universo importam para a análise da reencarnação, né? Leis morais que se inserem na parte terceira do Livro dos Espíritos, todas as leis morais, né, didaticamente elencadas no Livro dos Espíritos e formuladas por Allan Kardec por meio de um método, né, elas também importam, e nós vamos trabalhar um pouco mais com elas quando estivermos falando especificamente sobre a reencarnação, né? Então veja que eu não posso simplesmente olhar para a reencarnação e analisá-la como ela sendo um fim em si mesma, isolada, dissociada de todos os outros contextos que permeiam e pululam a doutrina espírita. Não é possível, né? Então a sua análise ela precisa ser lógico-sistêmica. O que é uma análise lógico-sistêmica? É uma análise que se perfaz sim por si, mas levando em consideração todas as inúmeras outras estruturas que possibilitaram o seu surgimento, a sua compreensão, a sua criação racional. Tudo bem? Então, aqui, né, nos slides, não faz sentido analisar a tese da reencarnação de forma isolada, e a reencarnação ela precisa ser compreendida de acordo com outros princípios, né? Outros princípios que estruturam a codificação espírita. Sem isso, nós vamos ter uma análise muito imprecisa do que nós estamos querendo compreender e estudar, né? Vamos aqui ter uma ideia mais clara sobre o que nós estamos querendo dizer. Vamos partir dessa ideia aqui, né? Vamos analisemos esse exemplo que nós estamos presenciando, né? Sob a ótica espírita, suponhamos que nós quiséssemos explicar para as pessoas a ideia da reencarnação, conceituando pura e simplesmente reencarnação. Então nós vamos conceituar. Somos uma alma que vivemos e viveremos várias existências corporais. Bom, basicamente isso seria uma definição que, sob o nosso crivo,
para aqueles que estão, né, no âmbito da doutrina espírita, vivenciam e estudam doutrina espírita, isso faz sentido para nós. Né? Somos uma alma que vivemos e viveremos várias existências corporais. Mas aí a gente tem algumas questões que poderiam ensejar a indagação. Eu vou continuar de onde nós paramos, tá? Nós estávamos falando, então, só para retomar o raciocínio, né? Depois desse problema técnico, e vou só deixar claro, estou sem staff aqui, né? Então travou, precisei ajustar algumas questões aqui, mas eu já voltei, tá? Então, a ideia aqui que nós estávamos trabalhando é uma análise, né? Vou só voltar aqui os slides anteriores, né? Falando sobre a lógica da reencarnação. Então, não faz sentido analisar a tese da reencarnação de forma isolada, né? E a reencarnação ela precisa ser compreendida de acordo com outros princípios que estruturam a codificação. Logo em seguida, nós apresentamos uma proposta de análise, né? E a análise parte do pressuposto de que estaríamos a conceituar para uma pessoa, seja ela espírita ou não, né? Sobretudo aquelas que não são, né? A ideia de que nós somos uma alma que vivemos e viveremos várias existências corporais. Pois bem, né? Num primeiro momento parece muito tranquilo, né? Parece muito de fácil assimilação, né? Essa ideia, bom, encarnar, né? É retornar para a carne, reencarnar. A ideia que a doutrina espírita propaga é justamente essa, que nós temos múltiplas existências e que, portanto, a alma ela é o espírito reencarnado. Né? Mas aí é que nasce algumas questões, e é por isso que nós dizemos, né, é por isso que nós estamos reforçando essa ideia de que ela não pode ser analisada fora do contexto. Né? Por exemplo, né, essa ideia, né, nós diríamos para uma pessoa esse conceito, essa ideia, mas ela poderia devolver a seguinte pergunta para nós. Tudo bem, você está dizendo para nós que nós somos uma alma que vivemos e viveremos várias existências corporais. Mas o que você entende por alma? O que você entende por alma? Né? Então, aí nós temos algumas ideias. Né? Algumas ideias. Você falar para uma pessoa que a reencarnação existe sem dar a ela outros elementos, não a convence. Não é simplesmente convencê-la. Você não consegue, né, introjetar nela essa perspectiva racional, a lógica que existe da reencarnação. Né? Então, assim, quando você fala que nós somos uma alma que vivemos, né, que vive e que viverá, né, para sempre, porque nós somos imortais e que nós reanimamos tantas quantas vezes sejam necessárias a matéria, né, nós precisamos partir de um lugar comum. E, por exemplo, explicar essa ideia e não dar um conceito exato sobre os outros conceitos que são agregados para dar essa ideia da reencarnação, foge da lógica e da teoria espírita. Né? Então, alguém poderia dizer para a gente, olha, mas o que você está dizendo que é a alma, eu entendo que alma é a vitalidade que anima o ser orgânico, por exemplo. Né? A alma seria essa vitalidade, uma vez que a vida orgânica se esvai a alma e a alma termina. Essa é uma ideia materialista de alma, é um conceito materialista de alma, e nós não poderíamos usar esse conceito, essa explicação sobre a alma, para introduzi-lo num conceito maior, numa definição maior sobre a reencarnação, apesar de usarmos a palavra alma para designar algo que se sobrepuja à matéria e que continua a viver mesmo em decorrência da morte física. Então percebam que as ideias se chocam. Também não seria possível, por exemplo, né, dizer o seguinte, né, dizer que a alma é a parte de um todo e que perde sua individualidade quando ela retorna. Né?
existe uma filosofia, né, a filosofia panteísta, que fala que uma vez que se atinja a perfeição, uma vez que se alcance, né, um estado excelso de sublimação, você se retorna ao todo. Você retorna ao todo que lhe originou. Você volta para o núcleo que momentaneamente você se desvinculara para prosseguir sua caminhada, para, né, de certa forma, alcançar esse nível de elevação macro. E uma vez atingido esse objetivo, você retorna e você se insere como as águas do rio desembocando no mar, né, perderão, portanto, essa individualidade momentânea, né? O rio passa a ser mar. E aí, novamente, nós não podemos trabalhar com essa ideia de alma nesse contexto panteísta, por exemplo, porque também não se insere na lógica da lei da reencarnação. Porque a perspectiva que nós temos quando nós falamos que nós somos uma alma que vive e que viverá para sempre, é a ideia de que essa alma é algo dissociado da matéria, embora coexista com ela em determinados momentos, daí a perspectiva reencarnatória, mas que essa alma conserva em si consciência, vontade, livre-arbítrio, sente, ou seja, essa alma, ela conserva, mesmo após a morte, a sua individualidade. Ela não é uma análise materialista, mas ela também não é uma perda de individualidade quando retorna ao seu estado de sublimação. E que ela permanece momentaneamente em algum lugar, em um determinado momento, né? Enquanto ela não retorna ao corpo físico. Então, analisando dessa forma, nós conseguiremos, então, compreender reencarnação. Fora desse contexto, fora dessa abordagem, nós teremos conceituações imprecisas, análises imprecisas desse assunto. Tudo bem? Por isso que, quando nós estamos, muitas vezes, dialogando com alguém, as pessoas muitas vezes falam, olha, mas a doutrina espírita fala da reencarnação, mas eu já compreendo reencarnação, porque a reencarnação ela já é explicada pelas religiões de cunho oriental. As religiões orientais elas já trazem essa ideia há muito tempo, dado que a doutrina espírita ela é recente, né? Ela datada do século XIX, enquanto, né, as outras filosofias, as outras religiões, né, que também trazem essa ideia de transcendência espiritual, também trabalham com a perspectiva da reencarnação. Mas, novamente, se nós avaliarmos doutrina espírita longe do contexto da doutrina espírita, nós cometeremos erros. Porque, por exemplo, quando nós, né, trabalhamos com essa ideia da reencarnação à luz de outras doutrinas, de outras teorias, de outros sistemas religiosos, nós cometemos algumas falhas. Há religiões, por exemplo, que trabalham com a ideia da reencarnação, mas admitem, por exemplo, a ideia da retrogradação. Ou seja, que uma alma humana que anima um corpo, um ser humano, é capaz de, em um determinado momento, né, também animar um corpo de um animal. E nós, sob a ótica espírita, sabemos pelas leis morais codificadas, pelas leis morais didatizadas por Kardec, que lei de progresso existe no rol da metodologia kardeciana, mas não existe racionalmente, inclusive, uma projeção e uma perspectiva de retrogradação, de involução. Uma alma humana, à luz da doutrina espírita, não retorna ao corpo de um animal, né? E isso o sistema da metempsicose explica, mas não é aceito racionalmente pela doutrina espírita, né? Como também, e já havíamos adiantado, que nós não poderíamos explicar, né, a reencarnação através do panteísmo, que é quando você atinge o estado de sublimação, que isso é propagado por algumas religiões orientais,
e que você, atingindo esse estado de sublimação, você automaticamente volta para o todo, panteísmo. Ou seja, nem pela metempsicose, nem pelo panteísmo, nós somos capazes de explicar essas questões todas. Por isso, nós a refutamos e inserimos, né, de forma bastante precisa, com termos técnicos. Por isso que é imprescindível estudar Kardec com profundidade. Nós precisamos analisar, porque as palavras, né, introduzidas nas obras básicas, elas não são ditas ao acaso, elas possuem especificidades, elas precisam, portanto, serem analisadas, né? Elas precisam ser analisadas com muito rigor, com rigor técnico. Por isso que Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação não são obras para que nós façamos leituras aleatórias, façamos leituras simplesmente, eu vou ler um trecho aqui. Não, elas precisam ser estudadas, porque lá encontram-se valiosíssimas legislações, leis de cunho transcendente à matéria, de cunho racional e que que nos fornecem essa perspectiva, essa compreensão muito precisa e muito profunda sobre o nosso próprio estado, sobre a nossa própria essência. Tudo bem? Vamos continuar aqui então, né? Falando o seguinte: portanto, eu preciso trabalhar com algumas ideias, né, com sínteses aí, né, principiologia espírita. A principiologia da doutrina espírita, ela se lastreia em questões inúmeras, mas para nós aqui é muito importante que nós tenhamos exatamente, né, a ideia do que diz a doutrina espírita a respeito de Deus, sendo ele, né, uma inteligência suprema, mas acima de tudo como causa primária de todas as coisas. Não é possível conceber Deus de outra forma. Se assim o fosse, teríamos outros deuses ou outras forças com ele interagindo, e se ele não fosse causa primária, obviamente ele teria sido criado, né? Por isso que não é possível trabalhar com outra ideia senão essa de que ele é a causa primária de todas as coisas. Igualmente, há um outro princípio fundamental na doutrina espírita, que é a ideia da existência do espírito. Esse espírito, diferentemente de Deus, que é eterno, é uma existência imortal. Imortal porque foi criada por Deus. Essa existência imortal, por via de consequência, ela evolui. É importantíssimo que nós não percamos esse raciocínio. Ela evolui e nós então trabalharemos com leis que envolvem a imortalidade da alma e que vão, né, justificar fortemente a ideia da reencarnação. Conseguintemente, nós temos então a reencarnação, né, como sendo o objeto de análise dos nossos estudos, e ela decorre em dois planos, basicamente, né, em duas ideias aqui, né, que é a lei do livre-arbítrio, que é uma potência que nos é inerente, e uma lei de causa e efeito. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E que, obviamente, Deus sendo causa primária, criando espíritos e criando a todo momento, nós temos moradas, né, para esses espíritos. Essas moradas são, portanto, trabalhadas pela doutrina como a pluralidade dos mundos habitados, né? Pluralidade dos mundos habitados, que pode ser vastamente compreendido pela nossa própria ciência, uma vez que o nosso universo observável, né, o universo que é possível se observar, nos comprovam aí, né, bilhões e bilhões de galáxias com bilhões e bilhões de sistemas, né, e tudo isso não é criado ao acaso. Então Deus não para de criar, Deus cria a todo momento, e essas criações precisam, né, dado que elas possuem, né, a sua individualidade própria, precisam habitar uma determinada região, um determinado espaço nesse universo, e é por isso que as moradas, os mundos habitados, né, se justificam. Essa lei da pluralidade dos mundos se justifica. E temos também uma questão que é uma análise um tanto quanto específica, mas também
se relaciona com um assunto que é a questão do intercâmbio mediúnico, que o Marco, né, já havia nos explicado um pouco no último estudo que ele fez. Tudo bem? Então, partindo desses pressupostos, nós encaramos então racionalmente a ideia da reencarnação, né? Continuando aqui, né? Então, Deus e a lógica da reencarnação. Nós dissemos lá na primeira ideia do slide anterior que nós precisamos trabalhar, né, com a ideia da existência de um Deus, sendo ele a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e esse Deus, ele possui em si atributos, né? Aqui eu vou voltar para mim rapidamente para a gente discutir isso. Veja, quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos buscando compreender, lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos Espíritos que é Deus, né? O André já tinha ressaltado isso no estudo anterior, dizendo, né? Afasta-se na doutrina a ideia de um Deus antropomórfico, né? Afasta-se qualquer ideia de humanização desse ser divino, dando a ele uma grandiosidade suprema, né? Retirando dele uma limitação no tempo e espaço, né? Porque isso é uma concepção nossa, não divina, né? E uma vez que nós conseguimos compreender esse Deus cósmico, né, esse Deus que não se limita a uma interação entre indivíduos, né, limitados, individualizados, como nós somos, como o próprio Cristo o é, né? O Cristo também tem uma individualidade, porque ele também foi na origem um espírito que evoluiu ao ponto máximo em que se encontra, né? Então todos nós, uma vez tendo sido criados por Deus, nós possuímos uma individualidade, nós estamos a habitar um determinado espaço. Deus não, né? Por isso que nós dizemos que esse Deus cósmico nos permite concluir que nós estamos mergulhados em Deus, né? Nesse momento nós estamos falando e nós estamos interagindo com Deus, porque nós estamos mergulhados nele, porque ele não tem essa ideia limitada de Deus humanizado em um determinado lugar específico, né? Sendo que ele deverá ser acessado. Não, nós já estamos acessando Deus. O que nós precisamos é vibrar a tal ponto que estejamos em contato pleno, contínuo, né, com ele. No momento, o que é comum, que nós estejamos em contato intermitente, né? Ora sim, ora não, apesar de mergulhados nele, porque a nossa vibração mental, as nossas importâncias, as relevâncias para as nossas vidas, nos remetem mais a um contexto material do que espiritual, e Deus é diverso de matéria. Deus não é matéria, né? Deus é diverso de tudo aquilo que nós podemos conceber por matéria. Então, quando diz Jesus que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é o Deus antropomórfico e o Deus humanizado, é a essência espiritual que habita em nós, porque foi a vontade divina que nos deu ensejo, e sendo ele algo diferente de matéria, nós também o somos. É por isso que nós conseguimos justificar racionalmente, sob essa perspectiva filosófica, de que nós não somos de fato limitados, existências limitadas ao corpo físico, né? Nós transcendemos dada essa perspectiva filosófica. Mas muito bem, né? Voltando para os slides. Deus é perfeito. Isso é um atributo dele. Sendo ele uma inteligência suprema, ele precisa ser perfeito. Se trabalharmos com qualquer outra ideia relativizada, ele não será perfeito. E, portanto, nós estamos fugindo à ideia dessa inteligência suprema. Se Deus é perfeito e ele também é soberanamente justo e bom, então são dois questionamentos. Deus é perfeito? Sim. É soberanamente justo e bom? Também é. Ok. A partir daí, nós vamos então fazer alguns questionamentos, né? Vamos lá. Suponhamos que Deus nos confere o direito a uma única existência. Vamos partir desse pressuposto, tá? E que ele é o responsável pelas diretrizes das nossas vidas. Então, olha só.
Lá em cima nós nos referimos a Deus falando que Ele é perfeito e que Ele é soberanamente justo e bom. Nós afirmamos isso. Logo em seguida, nós também afirmamos que Deus nos confere o direito a uma única existência e que é Ele, tão somente Ele, o responsável pelas diretrizes das nossas vidas. Nós não temos ingerência nenhuma sobre o contexto das nossas vidas. Né? Aqui nós estamos querendo dizer que nós não temos autonomia, nós não temos livre-arbítrio. Nós estamos afetos a um determinismo divino. Né? É Ele quem dita as regras e nós nos submetemos a elas. Tudo bem? Essa é a proposta. Né? Então, lá em cima eu estou dizendo que Deus é justo e bom e perfeito e que Ele aparentemente nos teria conferido só uma vida, uma única existência, e que Ele conduz as diretrizes dessa única existência. Tá certo? Olha só que interessante. Então vamos lá. Dizemos que Deus é perfeito. Mas daí surge a primeira dúvida. Por que algumas pessoas já nascem com deficiência e outras não? Deus é justo e Deus é bom. Essa foi a afirmação primeira. Mas por que algumas pessoas já nascem com deficiência e outras não? Continuando. Porque uns vivem mais e outros sucumbem em tenra idade? Ou seja, por que uns conseguem viver até uma certa idade e outros, infelizmente, morrem muito jovem, né? Há crianças que mal nascem, já nascem mortas, né? Há crianças que duram pouquíssimos dias e já novamente retornam à pátria espiritual, né? Mas aí estou relativizando a segunda proposta da única existência. Suponhamos, então, que seja uma única existência. Porque uns vivem mais e outros não vivem tanto, né? Qual seria o critério? Outra coisa, o que acontece com as crianças que morrem novas, né? Seria justo elas irem, por exemplo, trabalhando com a perspectiva do céu e do inferno? Seria justo elas irem para o céu sem nada terem feito para merecer, enquanto milhões de outras pessoas vivendo mais têm que enfrentar uma vida inteira para conseguir tal benefício? Então, imagina, né? Viveu-se pouco e morreu-se logo. E trabalhando com a ideia espiritualista, Deus nos confere uma única existência e depois disso eu vou ao céu, vou ao inferno ou ao purgatório, né? Essa ideia aí fixa das penas e gozos, né? Fora da matéria. Céu, inferno e purgatório, por exemplo, é uma ideia. Mas trabalhando com essa ideia, quem viveu pouco não agiu, e se não agiu, não se omitiu ou não fez nada de mal. Não tendo feito nada de mal, qual seria o destino? Se não fez mal, vai para o céu. Mas e uma pessoa que conseguiu viver por 80 anos, e tendo vivido por 80 anos, errou e acertou? Errou mais do que acertou, mas numa balança ela não estaria condenada a um sofrimento eterno, porque ela também ela conseguiu em algum momento se equilibrar, e aí ela vai para o purgatório, ou aquela que viveu muito, mas errou muito, praticou o mal, e ela vai para o inferno. Nós temos 3 situações diferentes, tendo sido conferido a felicidade de um céu para alguém que não viveu, enquanto que o outro que teve a oportunidade de percorrer as experiências da vida terrena, ainda que numa única existência, mas que tendo errado muito ou errado pouco, acabou que não usufruindo dessa mesma perspectiva de felicidade. E aí nós voltamos à primeira proposta. Deus é perfeito e, acima de tudo, é justo, justiça e bondade. Tem algum problema aí. Algo não está se encaixando, né? Vamos voltar. Porque uns nascem em famílias estruturadas e com boas condições materiais e outros suportam tantos desafios durante a vida, né? Como explicar os casos de pessoas que, apesar de terem sido boas em vida, são surpreendidas com doenças terríveis, enquanto outras não passam pelos mesmos infortúnios,
né? O que justifica alguém ter sido bom a vida toda e no final da vida ter que lidar com doenças desagradáveis, né? Doenças extremamente desgastantes do ponto de vista material, cujo sofrimento é enorme, enquanto outras pessoas talvez não tenham sido tão boas ou tenham praticado tanto bem quanto poderia, e no final da vida ela consegue lidar com a morte de uma forma menos tumultuada, menos desgastante, não passa pelos mesmos critérios de sofrimento que aquela outra pessoa que, apesar de ter sido boa, está passando ou passou, né? E aí nós podemos ir além. Se Jesus, né, nos ensina em nome do seu Pai, de Deus, né, que nós devemos perdoar uns aos outros, amar o inimigo, né, amar ao próximo, né, e perdoar o inimigo, amá-lo, né, como que o próprio Deus, sendo perfeito, ele não teria essa virtude? Como que ele renegaria a felicidade para alguns e daria essa possibilidade para eleitos, né? Forneceria essa possibilidade para outros e não para a totalidade dos seus filhos, tratando dessa ideia, né? Obviamente Deus nessa perspectiva trataria todo mundo da mesma forma, mas por que ele, com a sua justiça, não, no final, né, no desfecho, não daria as mesmas condições de elevação e felicidade que conferiu a uns e não a outros, né? Então Deus não tem essa virtude de perdão, né, aos seus filhos que erram, né? E finalmente, né, inúmeras outras questões poderiam surgir, mas como Deus poderia ser considerado perfeito se ele mesmo um dia deixasse de praticar uma das virtudes mais importantes, que é esse mesmo perdão, condenando milhões de pessoas ao inferno? Percebam, portanto, que sob a ótica doutrinária não existe penas eternas, porque nós retiramos de Deus essa perspectiva de condução das nossas vidas, né? Essa condução, ela não se encaixa no formato e definição de Deus apresentado na questão 1 do Livro dos Espíritos. Não, isso não é incompatível, né? Deus, portanto, sendo ele imaterial, imutável, perfeito, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, mas acima de tudo soberanamente justo e bom, e aplicando a sua justiça às suas criaturas, né, sob a ótica da definição que consta no Livro dos Espíritos e que é, né, ao longo do capítulo, né, dissecada por Kardec, né, em apoio às informações trazidas do mundo espiritual, obviamente nós não teríamos, né, como dizer que a primeira proposição, voltando lá, que Deus é perfeito e soberanamente justo e bom, se encaixaria nessa ideia de que Deus nos confere o direito a uma única existência, porque todos nós vivemos em situações completamente distintas. Tudo bem? Continuemos, né? Então percebam que quando nós falamos de lógica, um dos princípios básicos da lógica é a lei da não contradição. Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Nesse particular, a teoria da vida única e das penas eternas se contrapõem à justiça e bondade de Deus, fato a demonstrar que a proposta não se sustenta pela lógica. Tudo bem? Bem, a partir daí, nós vamos justificar que as nossas existências não se limitam a uma única, e mais do que isso, que a pluralidade das existências é, portanto, filosófica e cientificamente falando, um fato racional, plenamente admissível, plenamente compreendido à luz das leis que pululam e que permeiam o arcabouço doutrinário em que estamos a percorrer nesse exato momento, né? Então nós podemos justificar a reencarnação, por exemplo, pela lei de causa e efeito, né?
pela lei de causa e efeito, e aqui é uma informação importante, lei de causa e efeito não é uma lei que pertence à doutrina espírita, né? Lei de causa e efeito, ela é datada do século VII a.C., né? Há quem diga, pela doutrina filosófica material, pela filosofia, pela base de conhecimento filosófico humano, que essa ideia, essa teoria, essa lei de causa e efeito foi criada por Tales de Mileto, né? Naquela ocasião em que tudo era explicado pelos mitos, era tudo mitológico, né? Os mitos davam ensejo às explicações, então os efeitos eram explicados por causas mitológicas. Então chovia, né? E aí havia o fenômeno do relâmpago. Bem, existia um Deus por trás da ocorrência daquele fenômeno. Então Tales de Mileto, um filósofo pré-socrático, ele criou essa ideia de que o efeito precisa ser explicado, né? O efeito natural ele precisa ser explicado com uma causa igualmente natural. Abandonando essa ideia dos mitos, né? Essa perspectiva mitológica foi, portanto, reformulada, enfrentada por Tales de Mileto, e a partir daí ele criou essa ideia que nós hoje trabalhamos com a lei de causa e efeito, né? Então isso é importante para que nós saibamos que lei de causa e efeito não pertence à doutrina espírita, mas por ela é utilizada, porque se todo efeito necessariamente precisa de uma causa, né? Igualmente, sendo esse efeito inteligente, a causa também precisa ser inteligente, assim diz Kardec. Então, quando nós trabalhamos com a ideia da pluralidade das existências, porque as vidas são completamente distintas umas das outras, né? Apesar de estarmos todos inseridos no mesmo contexto social, cada qual vivencia as suas experiências e passa por adversidades que não são compatíveis às adversidades do semelhante. Tudo isso se explica pela lei de causa e efeito, né? E nesse prisma, nós podemos dizer que tudo que nós somos e vivenciamos é resultado daquilo que fazemos ou deixamos de fazer e que também pensamos. Então, lei de causa e efeito, tudo que somos e experienciamos na matéria é resultado daquilo que nós fazemos ou omitimos ou pensamos. Lei de causa e efeito, porque as nossas atitudes ou omissões desencadeiam consequências, causa e efeito. Também não é possível dissociar a ideia da reencarnação se não avaliando essa perspectiva à luz da lei do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é uma lei também. Livre-arbítrio é uma potência do espírito, né? Então a gente retira de Deus a responsabilidade da condução das nossas vidas e nos inserimos no processo de cocriação, partindo do pressuposto de que nós, num primeiro momento, tendo sido criados à imagem e semelhança, mas na condição de princípios inteligentes, com simplicidade e desprovido de conhecimento, nós nos submetemos nos primeiros estágios existenciais, na condição ainda de princípio inteligente, né, ao determinismo das leis que regem o próprio universo como um todo, as leis naturais, e quando, num momento seguinte, já somos capazes, pela evolução e pelo desdobramento dessa potência chamada livre-arbítrio em nós, e adquirimos a capacidade de escolha, então nós nos tornamos responsáveis por nós mesmos, porque ampliamos a nossa consciência de tal modo que a partir daí nós compreendemos os nossos próprios atos. E se somos capazes de compreender os nossos próprios atos, somos capazes de responder pelas consequências decorrentes desses próprios atos. E aí nós estamos falando de uma potência chamada livre-arbítrio, que é uma faculdade em desenvolvimento em cada um de nós, né? Também nós precisamos trabalhar com a reencarnação pela lei de progresso, né? Lei de progresso é uma lei moral, né? Lei de progresso diz a nós todos que, uma vez criado o espírito, só existe uma possibilidade determinada a partir daí.
a elevação plena, a perfeição. Não é possível que se trabalhe com a ideia da regressão, né? Então, uma vez que a lei de progresso se estabelece em nós e que nós estamos afetos a ela, nós não temos condições nenhuma de retroagir, de involuir, né? Não é possível. Então, tudo o que nós aprendemos, nós conservamos em nós. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E sob a ótica da lei de progresso, aquilo que nós aprendemos, nós não perdemos, nós conservamos. É por isso que, vida após vida, nós trazemos experiências do passado que exercem influência direta na vida atual, né? É muito importante que nós tenhamos essa ideia muito bem assimilada, né? Então, a lei de progresso, ela também é um fundamento, é uma lei que fundamenta a reencarnação. Bom, a partir de tudo isso que nós falamos, né, é preciso trabalhar com algumas indagações que naturalmente vão surgir, né? Bom, Lincoln, partindo do pressuposto então de que a reencarnação ela é de fato, né, uma lei e que ela se justifica pelas bases de conhecimento humano, sobretudo quando nós admitimos a ideia de um Deus que é soberanamente justo e bom e que diante das adversidades da própria humanidade não seria possível dizer que Deus cria eleitos, que Deus trabalha com a felicidade para uns e não para outros, porque não seria Deus, né, nessa inteireza e detentor de todos os atributos que os espíritos discorrem no livro dos espíritos, né? Esse Deus não existiria, portanto, mas admitindo a existência desse Deus, não é possível trabalhar com nenhuma outra ideia que seja ilógica, ou seja, não é possível que existam contradições, e havendo adversidades mesmo assim, não é possível explicá-las senão com a ideia da reencarnação e com a ideia da responsabilização do próprio ser que se coloca na condição de vítima, né? Então nós não somos vítimas de alguém que é detentor das diretrizes da nossa vida, nós somos vítimas de nós mesmos, porque essas diretrizes não estão nas mãos de um terceiro, essas diretrizes nos pertencem, nós somos senhores das nossas próprias existências, nós conduzimos as nossas vidas, né? Portanto, não é possível explicar essas dificuldades, não é possível explicar todas essas incongruências sociais, não é possível explicar porque uns estão mais adiantados intelectualmente, outros menos, porque uns moralmente são mais adiantados do que outros, porque pequena parcela, sobretudo no nosso planeta, possuem intelectualidade e moralidade muito além da grande parcela da humanidade, sem admitir a reencarnação, né? Sem admitir a reencarnação. Veremos, portanto, que a reencarnação, né, que essa ideia de pluralidade, de múltiplas existências é o que fundamenta de fato isso tudo que nós estamos falando, né? Bom, mas e aí, o espírito, ele, enquanto não anima a matéria, ele fica onde? Ele vai para onde, né? E aí o termo sugerido, né, é um termo técnico, inclusive, sugerido por Kardec, disse que o espírito que está aguardando uma nova oportunidade existencial, esse espírito encontra-se na erraticidade, né? Erraticidade é caráter do que é errático, erradio, errante, que anda sem destino ou vagueia, condição dos espíritos não encarnados, que não estão em corpos carnais entre suas encarnações. Gente, nós passamos alguns minutinhos por conta do travamento do vídeo, mas a gente já está encaminhando para o final. Mas quando nós falamos de erraticidade, né, é muito importante que nós tenhamos isso muito bem claro nas nossas mentes, né? Quando nós falamos de erraticidade, quando nós falamos do espírito que se encontra no mundo espiritual, espírito errante não é aquele que propriamente erra, pura e simplesmente, né? Como a própria conceituação diz, espírito errante é um estado transitório, né? Porque o espírito errante é aquele que obrigatoriamente ainda precisa reencarnar, né?
E aí, quando nós falamos que espírito errante é aquele que obrigatoriamente precisa reencarnar, ou seja, retornar novamente à matéria, é porque ele precisa se comprometer com alguma coisa. Porque ele ainda não adquiriu a plenitude existencial, ele ainda não desenvolveu em si o self, né? Ele ainda não é um espírito perfeito. Então vejam, né? Quando nós falamos de espírito errante, nós estamos falando de espíritos de terceira ordem, em todas as classes, e nós também estamos falando dos espíritos de segunda ordem, em todas as suas classes, porque terceira e segunda ordem são espíritos que ainda precisam aprender alguma coisa. Os de terceira ordem, muito, né? E os de segunda ordem, dependendo da sua alocação, um pouco mais, até que ele consiga atingir a perfeição, né? E todos eles serão considerados espíritos errantes, porque precisam retornar à matéria, diferentemente dos espíritos puros. Espírito puro, muito cuidado com isso, espírito puro não reencarna. Lincoln, mas você está falando bobagem, porque o Cristo reencarnou. O Cristo não reencarnou, o Cristo encarnou. Ele teve toda a sua trajetória existencial na condição de espírito de terceira ordem e segunda ordem. Quando ele atinge a perfeição, ele não precisa mais reencarnar. Então, muito cuidado quando a gente usar, né, reencarnação e encarnação. Quando o espírito é criado e ele anima pela primeira vez a matéria, o espírito encarna. Todas as outras vezes, estando ele na terceira ou na segunda ordem, ele vai reencarnar. Quando ele assume a condição de espírito puro, ele não precisa mais reencarnar, porque ele já provou e expiou tudo aquilo que ele precisava e ele atingiu o seu estado de sublimação pleno. Logo, quando ele opta por retornar à matéria, mesmo que o faz a título de missão. Não é prova e nem expiação, é missão. E nesse sentido, nós falamos que o espírito puro encarna na matéria, não havendo a necessidade, porque se trata de uma faculdade e não de uma obrigatoriedade, diferentemente dos espíritos que, né, compõem a ordem terceira ou a segunda ordem. Tudo bem? E nesse momento em que ele se encontra fora da matéria, espíritos de terceira e segunda ordem, eles estão na erraticidade, são espíritos errantes. Aqui, duas questões fundamentais também que precisam ser trabalhadas, né? Que é a questão das provas e a questão da expiação. Vejam, né? Aqui existem duas definições. Provas são desafios de aprendizado escolhido ou não pelos espíritos, dependendo do seu nível de consciência e de suas necessidades. E expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. A doutrina espírita, ela é preciosa. Ela é fundamental. Porque ela nos confere a perspectiva de que, sendo nós os proprietários das diretrizes das nossas existências, nós somos responsáveis pelo caminho eleito. E uma vez que vamos adquirindo experiências, essas experiências na matéria, dado que nós precisamos animar muitas vezes a matéria até atingir o estado de pureza, né? A gente pensa, o Cristo é Cristo, mas o Cristo, ele passou por sem números de existências antes de chegar ao seu estado de pureza, ao seu momento de governador planetário. E nós também nos projetamos a isso. Só que para isso nós precisamos nos submeter a provas e expiações, né? Provas são desafios, né? Desafios de aprendizado que nós em algum momento escolhemos ou que nos são ofertados por aqueles que já estão mais adiantados, nos dando condições de aprendizado, de agregar substrato, né, divino em nós, a fim de que nos projetemos cada vez mais. Por isso que toda reencarnação que sucede a outra é melhor que a anterior, sempre. Pode parecer que não, mas toda encarnação que sucede à precedente,
a anterior, ela é melhor, porque nós partimos do pressuposto de que nós conservamos o aprendizado e carregamos esse aprendizado. Só que nós conservamos o que é bom. Então, nós estamos falando da ideia das provas e expiações, já caminhando aqui para o final das nossas exposições, né? Nós falamos que as provas são desafios, né, de aprendizado, escolhido ou não pelos espíritos, e expiação é o aprendizado com as consequências morais impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Tudo bem? Percebam o seguinte, né? Percebam o seguinte, que quando nós falamos de provas, quando nós nos referimos a provas, são eventos iniciais, são experiências iniciais que nos são ofertadas para que sejamos capazes, né? Então, quando nós falamos de provas, nós falamos de eventos iniciais, de propostas de aprendizado inicial que podem ou não ter sido assimiladas por nós no decorrer das nossas existências, ok? Isso são provas. Mas o aluno, ele pode ou não corresponder às expectativas da matéria. E aí a matéria no sentido conotativo, não estamos falando de corpo físico, nós estamos falando da experiência que nos é ofertada, da proposta de aprendizado. Quando nós falamos que nós nos submetemos a provas, nós estamos dizendo que é um momento, né, um momento originário, em que nós vamos experienciar aquele momento. Isso pode ou não corresponder a uma perspectiva de aprendizado em nós. Porque se nós não somos capazes de assimilar isso, infelizmente, nós não teremos, nós precisaremos carregar essa matéria adiante, né? Pelos equívocos, pelas práticas, pelas práticas equivocadas, né? Que nós acabamos agindo, né, as ações, os equívocos que nós praticamos ao longo dessas experiências. Muito bem, uma vez que essa experiência não é assimilada ou assimilada de forma equivocada, então aí nós temos a ideia da expiação. E o que é expiação? Bem, a expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Gente, isso é fantástico, porque expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é uma faculdade, é uma possibilidade que nós temos de escolha. Quando nós escolhemos não assimilar corretamente as experiências, as provas que nos foram conferidas, nós automaticamente assumimos um compromisso para a posteridade. E não teria, então, portanto, como justificar a existência do berço ao túmulo, sendo que nós não somos capazes em uma única existência de acertar plenamente, nós erramos muito. E por errar muito, nós precisamos de muitas oportunidades para acertar novamente, né? E existem consequências morais que decorrem dos nossos desacertos. Em virtude disso, surgem as expiações. As expiações, elas ocorrem tanto na matéria quanto na erraticidade. Quando nós estamos no mundo dos espíritos, que nós desencarnamos, nós percebemos o quanto de erro nós cometemos e nós expiamos moralmente. O sofrimento é moral no mundo dos espíritos. E quando nós retornamos à matéria, nós expiamos, nós trabalhamos novamente aquela abordagem para que nós consigamos assimilá-la corretamente e deixemos, portanto, de carregá-la como uma pendência, como uma matéria necessária à nova assimilação. Isso é expiação. E percebam, toda expiação não deixa de ser uma prova. Porque se eu faço uma prova inicial, repito na prova, eu tenho que fazer uma prova de novo. Essa prova de novo se chama expiação. Mas nem toda prova ela é uma expiação. Porque a prova originária é a primeira oportunidade, é o momento originário, é o momento exato em que eu vou ter possibilidade de assimilar aquilo. A prova, né, a nova prova, a prova repetida, a nova assimilação, a nova experiência, essa sim se afigura como sendo uma expiação. Tudo bem? E finalizando, portanto, né, a justiça da reencarnação, questão 171, né, do Livro dos Espíritos. Para que nós deixemos essa condição de espíritos imperfeitos
e consigamos atingir o topo dessa hierarquia proposta por Kardec, a perfeição máxima, é imprescindível admitir pela razão a existência da reencarnação, sem a qual estaríamos fadados a uma perspectiva meramente materialista e terminantemente equivocada, se mesmo espiritualista trabalharmos com as ideias das penas e gozos fixadas, né, para nós, para a eternidade, sobretudo os sofrimentos eternos, porque não teríamos, portanto, um Deus justo e bom e benevolente para conosco. Tá certo? Eu peço desculpas pelos travamentos aqui, infelizmente não foi possível, né, eu realmente aqui ainda estou aprendendo a manejar o sistema e em virtude dos travamentos acabou que precisou fracionar os estudos. Depois a gente vai tentar unificar isso de uma forma para apresentar a todos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço pelos presentes, agradeço por terem acompanhado os estudos e a partir desse domingo e posteriores nós faremos então esses estudos com a mocidade às 10 horas. Muito obrigado a todos, vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade que tivemos de conduzir, pela oportunidade que tivemos de sermos conduzidos e acima de tudo, pela felicidade de podermos falar sobre doutrina espírita, que é para nós um consolador. É o paráclito que o Cristo nos prometeu. É a doutrina que nos consola e nos torna responsável por aquilo que nós somos. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos do alto. Esteja sempre conosco e nos permita trilhar um caminho de acertos, mais acertos do que erros, para que possamos encurtar a nossa marcha rumo à perfeição. Que assim seja. Bom domingo a todos. Estejamos todos em luzes e preces.